Mas mais do que essas bactérias, eu tenho que pensar que vou ter mais acesso à água. E temperismo principalmente pela água. Supondo um tetraedro de silício, o que o intemperismo químico faz? O intemperismo químico, ele ele desfaz as estruturas dos minerais. E olha isso, gente, libera os seus íons. Pensem em vocês, então. O que é esse liberar os íons? Imaginem agora, lá no tetraedro de silício, com substituição isomórfica com tetraedro de alumínio, e tem aquele potássio, tem aquele cálcio naquele feldspato lá dentro, preso naquele local. E vai ocorrendo um intemperismo químico e ele vai liberando esses íons. Então, o potássio que estava lá, ele vai ser liberado, ele vai caminhar na água que estava ali. Então, o intemperismo químico ele libera aqueles íons presos nas rochas, aqueles íons que veio lá da origem dos elementos, lá da supernova, que formou a Terra, que depois formou o magma, que formou a rocha, que está lá dentro. O que acontece com ele? Ele volta, então, ele retorna para ser reutilizado, para fazer parte do ciclo geobiológico. Isso que o intemperismo químico faz. E aqui que interessante, os elementos químicos mais solúveis nas rochas, eles são transportados pelas águas, que nós chamamos de fase solúvel. Enquanto o que resta no perfil, o que fica no local, é o que nós chamamos de fase residual. E vai progressivamente ficando enriquecido desses constituintes. A maior parte do Brasil, eu tenho um intemperismo muito ativo, porque o clima é muito ativo. Dentro desse contexto, então, eu tenho que nessa fase residual vai aumentando a quantidade desses elementos. Calma que a gente vai explicar mais. Importante aqui, fase solúvel é transportado para a água. E nessa fase solúvel aqui vai parar na onde, hein? O que nós temos muito no oceano? Não vale falar água. Uma vez fiz uma pergunta disso para o menino, numa turma, o menino falou água. Não está errado, né? Esse sódio estava nas rochas. Essas rochas, elas sofreram intemperismo e foi solubilizado esse sal. Esse sal, então, que é uma base solúvel, o sódio ficou lá rodeado de molécula de água, o sódio, e foi parar na onde? Foi nos cursos d'água, para no rio, do rio foi para os oceanos. E o sódio não é nutriente de planta, então ele nem foi reabsorvido. E observe a importância disso, dessa fase solúvel, compreender que é perdido. Quem é de área rural aí, sabe que a gente tem que fracionar a adubação de potássio, fracionar a adubação de nitrogênio, porque senão tudo é lavado, é lixiviado. O sódio não é nutriente de plantas, então nem vai entrar no ciclo de novo da bio. Ele vai embora. Tanto é que em locais que chove pouco ou locais mais côncavos, com uma grande quantidade de sódio, onde não tem a saída desse sódio, eu tenho problema de salinização do solo. O que acontece com essa salinização do solo? Altera o potencial osmótico, a raiz começa a perder água. E esse slide aqui da professora Michele, ela mostra muito bem o que fica, o que permanece nesse perfil mais intemperizado, da rocha transformando em solo, quais elementos vão ficando, qual elemento vai ficando? Ó, alumínio, ferro, silício, esses outros aqui, essas bases, elas vão sendo todas perdidas, lixiviadas. Por isso que os solos tropicais, os solos brasileiros, mesmo quando oriundos de rochas ricas, eles são pobres, naturalmente pobres em termos de fertilidade, porque é tudo perdido, porque foi tudo lixiviado. E vai aumentando a concentração de quais dois elementos? Desses dois elementos que ficam no solo, alumínio e ferro. Fica essa grande concentração. Então, por isso que o Cerrado, que é um local que hoje a agricultura é muito pujante, a gente conseguiu produzir muito lá, tratando desse alumínio. Mas o que é importante para a gente saber?
que esses elementos aqui eles vão sendo perdidos. Olha. São elementos que faz parte do metabolismo de plantas, de organismos, para continuar ali a vida. Tá? Então, tem essa relação dessa fase solúvel, que é perdida, com a fase residual. Então, se a gente comparar, por exemplo, micro-organismo, pensando aí na biologia, se a gente vai fazer um estudo de micro-organismo, a gente pega estudos de micro-organismos de locais onde chove muito, onde o temperismo é muito ativo, eu vou ter uma vegetação mais natural, possivelmente os micro-organismos, os organismos vão ser diferentes de uma região que chove pouco, ou de uma região que é mais fria, que tem um temperismo não tão efetivo, numa região mais temperada ou subtropical. Por quê? Isso também está relacionado com o temperismo, também está relacionado com essas modificações. E aí vamos compreender, então, esse processo com o passar do tempo. Imagine essa situação 1, essa situação de origem da rocha, vamos pensar em solo, que fica talvez até mais fácil. Uma rocha já transformada, e eu tenho aqui um processo de intemperismo que eu vou perder, que vai ser lixiviado esse material. Pensa uma situação 0. Essa parte azul são dos cátions básicos. Eu tenho potássio, cálcio, magnésio, sódio, enfim, e mais outros. E o vermelhinho ou laranjado e o preto é o ferro e alumínio. Lembra que eles ficam no sistema? Eles continuam no sistema? Esse é um solo jovem, num local pouco intemperizado, num clima mais temperado. O solo ele vai ter uma grande quantidade de cátions básicos ali. Ele vai ser naturalmente fértil. Vai depender do material de origem, mas, de forma geral, o solo fértil, supondo aqui, com uma grande quantidade desses cátions básicos. Mas, com o passar do tempo, com a chuva, com as temperaturas, as reações são aceleradas pela temperatura, aí passa um tempo. Vou perder esses cátions básicos. Passa mais um tempo, perco mais esses cátions básicos. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos supor que eu tenho mais ou menos aqui, sei lá, para o olho eu tenho 40% de ferro e alumínio. Nessa situação 0. 40%. Continua em temperismo. De 40% que eu tinha de ferro e alumínio, agora quanto que eu tenho de ferro e alumínio? Sei lá, talvez 50%. Eu não coloquei mais ferro e alumínio, mas eu perdi cátions básicos. Relativamente, ficou mais rico com ferro e alumínio. Continua em temperismo. Cheguei num ponto onde eu vou ter 70% de ferro e alumínio. Então, com o passar do intemperismo, vai tendo a lixiviação, eu tenho um aumento percentual de ferro e alumínio. Ou seja, não há ganho absoluto, mas há saídas de outros elementos do solo. Então, relativamente, percentualmente, eu tenho o aumento relativo de ferro e alumínio, que nós chamamos de enriquecimento relativo. Olha os nossos solos, a quantidade, então, de óxidos de ferro e óxido de alumínio que nós temos no nosso solo. É resultado desse enriquecimento relativo. E vai neoformando, vai formando outros óxidos nesse processo. Então, esses elementos que vão ficando, eles vão ganhando em termos percentuais. Eles ganham em termos percentuais. Isso que é um enriquecimento relativo. Por isso que o Brasil e a região tropical, ali entre os trópicos, onde a temperatura é maior e geralmente chove mais, eu vou ter uma maior concentração de óxidos de ferro e alumínio. Foi muito feliz essa comparação aqui que eu tirei do livro do Lepsch, que mostra a importância da água no processo de intemperismo, no processo de lixiviação. Olha uma situação onde eu tenho nada de águas de chuva. O
que vai ficar no meu ambiente? Fica sódio, magnésio, olha os cátions básicos aqui. No início do intemperismo da rocha. Se eu tenho pouca chuva, eu vou ter uma maior diversidade de elementos. Se eu tenho muita chuva, eu vou ter elementos como ferro e alumínio. Vamos pensar aqui em Manaus, que chove 2 metros. Se eu tenho uma chuva moderada, eu vou ter, olha aqui os elementos que ficam, olha. Silício, alumínio e ferro. Essa água da chuva que junta com CO2 e vai ter um maior intemperismo. E por isso o Brasil está principalmente aqui, olha. O Brasil está principalmente aqui, nessa situação. Em muitas situações também, mas não a maioria, nós vamos ter essa situação, onde vai predominar até óxido de ferro e alumínio. E tem consequências diretas no solo. Então vamos lá. Do que é composta essa fase química, essa fase residual? Essa fase residual é composta por minerais primários residuais, principalmente o quartzo. Agora, por que o quartzo ele fica nessa fase residual? O quartzo, ele não faz substituição isomórfica, ele compartilha todos os oxigênios e ele é mais resistente ao intemperismo. Por isso que o quartzo ele é mais encontrado nessas frações maiores. Quando aqui no curso d'água, você vê os quartos redondinhos, que ele só quebra, ele só vai quebrando as quinas. Tudo vai embora e o quartzo fica lá. Pega a areia depois, com o celular, vocês tiram a foto, dá um zoom no celular para vocês observarem isso. Dá um zoom lá para ver os minerais que tem lá na areia. Ou então pega um solo, desfaz ele, pega o celular e tira a foto, dá uma boa aproximada na areia para ver como que é. É composta predominantemente por quartzo. E os secundários? Aqui, então, nós temos os primários resistentes, residuais que ficam, e os secundários que são ou formados novamente ou transformados. Olha, neoformados, formados novamente. Ele se desfaz, os íons vão para a solução, os íons vão ficar lá na solução e eles vão se recombinar em um mineral adaptado àquele ambiente. Ao passo que os transformados, ele modifica um pouco para adaptar aquele ambiente. Observa que em temperismo químico é um processo de adaptação àquele novo ambiente que está ocorrendo.